Boa noite, professor. Meu nome é Maria Clara e o meu grupo ele é composto por mim, por Cássio e por Diego. Nós somos do nono noturno 3 e nós escolhemos falar sobre o tópico 4, que fala acerca do Conselho de Segurança da ONU. Bom, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a origem e a fundação do Conselho. O Conselho ele surgiu juntamente com a própria ONU logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e ele foi formado por 5 países que são Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, a França e a China. Com exceção da China, todos esses 4 países eles foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Conselho ele é composto por 15 países, sendo 5 principais, que são os 5 que eu citei anteriormente, e 10 que são temporários. Esses 10 que são temporários, eles são eleitos por meio de uma assembleia e eles ficam em torno de 2 anos. Eles têm uma natureza consultiva, eles podem apresentar questões, participar de debates e votações, eles só não podem ter poder de veto. Agora um pouquinho sobre o objetivo do Conselho de Segurança. Bom, o objetivo do Conselho é lutar por medidas e ações que visem a segurança internacional e a promoção da paz mundial. Portanto, o Conselho ele tem o poder de mediar conflitos e aprovar resoluções. E tais resoluções elas devem ser seguidas por todos os países membros das Nações Unidas. Para tanto, o Conselho ele tem o poder de aplicar punições em países que estejam violando os direitos humanos. Tais punições elas podem variar de sanções econômicas até uma possível intervenção militar. Falando agora um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil ele está ocupando agora em 2022 e 2023 um assento que não é permanente e ele foi eleito com 181 votos de 190 possíveis países e foi em 2021 durante a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Bom, essa não é a primeira vez que o Brasil é eleito, mas a 11ª, e é um feito que se iguala apenas ao do Japão. Bom, o Brasil ele tem muito interesse em ocupar um espaço junto com os 5 países principais e é um interesse muito histórico, tanto é que o Brasil tem diversas participações lutando em missões de paz junto com a ONU. Tem em torno de 70 participações. O Brasil, em 2021 e 2022, ele está participando do Conselho de Segurança com as seguintes prioridades, que são prevenir e pacificar, a manutenção eficiente da paz, a resposta humanitária e promoção dos direitos humanos, o avanço da agenda de mulheres, paz e segurança, coordenação com a Comissão de Consolidação da Paz, articulação com organizações regionais e por um Conselho de Segurança mais representativo e eficaz. Bom, eu vou deixar um linkzinho aqui aparecendo na tela e um link na descrição do vídeo, que quando você clica, ele vai direto para todas essas prioridades e tem cada uma explicando cada prioridade e um textinho explicando sobre o que é cada uma delas. E agora, o meu amigo Cássio, ele vai falar um pouquinho sobre a composição e uma crítica à composição do Conselho de Segurança. Olá, meu nome é Cássio e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho sobre o Conselho Geral de Segurança da ONU. A gente vai falar sobre algumas críticas em relação à composição do Conselho e em relação ao poder de veto também e a sua aplicação nas tentativas de resolução de alguns conflitos que acontecem ao longo do tempo. Inicialmente, é importante falar que o poder de veto detido pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ele é de certa forma compreensível quando você olha pela perspectiva de que são eles os grandes atores internacionais com capacidade econômica e bélica para mudar o curso de alguns conflitos na história. Sem falar que grande parte da economia globalizada gira em torno desses atores, sendo principalmente a China e os Estados Unidos atualmente. Entretanto, o uso excessivo desse poder de veto por parte de alguns membros e por interesses pessoais em determinados conflitos, conforme a gente vai explorar mais adiante nesse trabalho, ele acaba por gerar uma certa estagnação no Conselho de Segurança. Além disso, ele cria um certo clientelismo
por parte dos demais membros da ONU para com os membros permanentes do Conselho, de forma que se torna mais importante ter um bom relacionamento com um dos 5 membros, para que eles representem seus interesses no Conselho de Segurança, do que de fato cumprir com o que diz a Carta das Nações Unidas. Bem, antes de discutirmos alguns desses conflitos e a atuação do Conselho de Segurança da ONU, é importante a gente falar um pouquinho mais sobre questões de reformas e tentativas delas que já houveram ao longo da história da Organização das Nações Unidas. Dito isso, a gente lembra que a ONU surgiu em 45 e apenas em 65 a gente teve a primeira e única reforma do Conselho de Segurança da ONU. Dentre esses grupos, a gente pode citar o G4, que é formado por Brasil, Índia, Alemanha e Japão. Os 4 membros se apoiam para a criação de novos assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Além desse, temos também o Unidos para o Consenso, com a sigla UFC, e é formado por Canadá, Colômbia, Indonésia, México, Paquistão e outros países. E basicamente a proposta desse grupo é ser contra a inclusão do G4 como membros permanentes no Conselho. Temos também o L69, que é formado por dezenas de países entre a América Latina e a África, e que tem como proposta o alargamento dos números de membros do Conselho para 27. Além desse, temos também o C10, que busca a inclusão de mais países africanos, tanto como membros permanentes como os não permanentes, no Conselho de Segurança da ONU. Bem, como podemos ver, não há bem um consenso quanto a o que seria um modelo ideal de conselho e qual seria a sua composição também. O que se sabe é que, com a composição atual de 15 membros, dos quais 5 têm o poder de veto, é extremamente difícil chegar num consenso dentro desse conselho, tendo em vista que diversos países, além de atuar pelo interesse comum, que seria a paz mundial, não conseguem deixar de lado também os seus interesses pessoais. Então, isso nos faz pensar que o que de fato garante que uma composição maior, com um número maior de membros, com mais poder de veto ou não, faria com que as decisões se tornassem um pouco mais fáceis, tendo em vista que teríamos mais interesses pessoais de cada país sendo posto em jogo também. Atualmente pensa-se principalmente em duas formas de alterar a composição e a forma de funcionamento do Conselho Geral de Segurança da ONU. A primeira seria a mais burocrática e um pouco mais difícil de se conseguir, que seria através da mudança da Carta da ONU, o que iria demandar a anuência de pelo menos 2/3 do, da Assembleia Geral, além da promulgação, por meio de processo legislativo constitucional, de cada um desses países, incluindo os 5 com poder de veto. Ou seja, um processo extremamente longo e burocrático e que aconteceu a pouquíssimas vezes ao longo da história da organização. A outra é um tanto quanto mais simples, entretanto, ela tem um caráter um pouco menos vinculante e obrigatório, tendo em vista que se baseia basicamente na mudança dos procedimentos dentro do Conselho de Segurança, que tem autonomia para definir suas formas e procedimentos, e buscaria limitar a utilização do poder de veto por parte desses membros, coisa que poderia, em certa parte, ser descumprida quando parte dos interesses de cada país com esse poder fosse posta em prova. Então, não é algo que necessariamente implicaria numa obrigatoriedade por parte desses membros permanentes do Conselho. Bem, feito essas considerações, cabe aqui a gente observar alguns conflitos que aconteceram e que reflete bem essa incompetência ou incapacidade do Conselho de Segurança da ONU em se articular para cumprir com seu propósito de segurança e paz mundial.